nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, hoje é o dia de número 173. Estamos no livro do profeta Isaías, capítulos 6, 7 e 8. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, estamos no dia de número 173, estamos no livro do profeta Isaías. O sentimento que possivelmente todos nós temos agora a leitura é muito mais fluente, muito mais fácil, muito mais prazerosa. Não tem tantos nomes, não tem tantas datas como nos livros históricos. Aqui é muito aplicável, com muitos exemplos. Aqui os textos são muito próximos da nossa vida. Então é algo que nos dá muito prazer para lermos. Muito obrigado a você que permaneceu até aqui. Muito obrigado por caminharmos juntos. Agora vai ser o momento do deleite. Quem plantou com lágrimas vai colher com sorriso e com alegria, porque olha que momentos difíceis que nós passamos. Ontem eu partilhei um deles, teve um dia que o padre veio gravar, eu sentei aqui, deu uma travada, parecia até uma crise do pânico, parece que não saiu nada, não saiu nada. Paciência, tem dia que é diferente. Então a parte mais difícil não é repetição, a parte mais difícil já passou. Capítulo 6, 7 e 8. Capítulos 6 e 7 são obras de arte. Capítulo 6 e 7 de Isaías são aqui leituras que são tradicionais da Bíblia, que são textos assim, que são referência para todas as pessoas que conhecem a Bíblia. Então, memorizem, guardem esses capítulos 6 e 7 de Isaías. Capítulos 6 e 7 de Isaías. Esses capítulos, nós vamos meditar naturalmente, 8 também, mas o 6 e o 7, o padre vai dizer uma temática principal. Para facilitar a nossa memorização, depois nós vamos ler algumas partes do texto. O 6 nós vamos chamar de vocação de Isaías. Tem outros personagens, outros profetas no Antigo Testamento que têm vocações também belíssimas. Quando nós vemos, por exemplo, a vocação de Jeremias. Jeremias, Deus colocou na boca dele, como se fosse com uma brasa, as palavras da profecia. E aí ele vai e anuncia. A boca de Jeremias, ela foi tocada e aí ele se transforma em um grande profeta. Quando nós vemos Ezequiel ali no capítulo 3, Jeremias é capítulo 1. Ezequiel capítulo 3, um anjo do Senhor, em nome de Deus, vai dizer assim, come o rolo, engole o rolo. E aí ele dizia assim, na minha boca ele é saboroso, mas quando vem para o estômago esse rolo, ele é pesado. Quem que é o rolo? O que é o rolo? O rolo é a palavra de Deus. Então todos os profetas, eles são tocados na boca, ou pelo fogo ou pela palavra. Para quê? Porque o fogo queima, transforma. A palavra o quê? A palavra é o material, a matéria-prima que será utilizada na pregação, que será evangelizada no anúncio que eles iriam fazer. Então os profetas, aqui aconteceu com Isaías, aconteceu com Jeremias, vai acontecer com Isaías. São tocados na boca. Por quê? Porque a boca é um instrumento que é utilizado para se exercer a profecia. E nós vamos ver isso no capítulo 6. O capítulo 6 é o chamado profético de Isaías, aproximadamente ano 740, quando ele estava no templo. E ali em 732 já tem a invasão da Assíria, a Síria que invade as tribos do norte, aí já tem um grande sofrimento, tem uma grande devassidão. Então aqui nós estamos muito próximos da destruição do reino do norte. Padre, muito sofrimento, sem dúvida. E também o fim daquele reino. Não tem mais rei. Por quê? Porque a Síria tomou aquilo que era o reino do norte. Uma introdução aí necessária para ajudar na nossa leitura, para nos ajudar aí como aprofundamento. O texto diz assim, a partir do versículo 1. No ano que faleceu o rei Osias, eu vi o Senhor sentado sobre um trono alto e elevado. A cauda da sua veste enchia o santuário. Acima dele em pé estavam serafins, cada um com 6 asas.
com 2 cobriam a face, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Eles chamavam uns para os outros e diziam: Santo, 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 é Javé dos exércitos. A sua glória enche toda a terra. A voz dos seus clamores, os gozos das portas oscilavam, enquanto o templo se enchia de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido. Com efeito, sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o rei Javé dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou, uma visão que ele teve, um dos serafins voou para junto de mim, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou-me os lábios e disse: Vê isto que tocou os lábios. Tua iniquidade está removida, teu pecado está perdoado. Em seguida, ouviu a voz do Senhor que dizia: aqui tem que ser circulado, grifado com 10 estrelas. Quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele me disse: vai e dize ao meu povo: podeis ouvir certamente, mas não entendereis. Podeis ver certamente, mas não compreendereis. Embora o coração desse povo torna-lhe pesado os ouvidos, tapa-lhe os olhos, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos, seu coração não compreenda, não se converta e não seja curado. A isto perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades fiquem desertas por falta de habitantes, e as casas vazias por falta de moradores, até que o solo se reduza a ermo e desolação. Faltou só um versículo aqui para terminar o capítulo 6. Primeiro capítulo, desde quando nós começamos a meditação, que o padre leu inteiro. Vocação de Isaías. Eu sou impuro, de um povo impuro, de um contexto impuro. Saiu uma brasa do altar, o anjo colocou. Aqui é uma linguagem figurada, é um sonho. Não pega fogo na boca, mas é uma linguagem figurada que tem um sentido aqui muito profundo. Colocou uma brasa na boca, queimou a boca. Você tem lábios impuros, então com a brasa do altar a sua impureza ela está queimada, sua impureza ela está transformada. E aí o anjo diz: quem que eu enviarei? Aqui recorda muito a carta aos Hebreus. Eis-me aqui, Senhor. Eis que venho para fazer a tua vontade. Et venho. Eis que venho para fazer a tua vontade. E quem disse a mesma coisa foi Nossa Senhora. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Et antila. E aqui vem, um pouco séculos antes, Isaías: quem que eu enviarei? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Irmãos e irmãs, quem colheu entre lágrimas vai colher com sorriso. Quem plantou entre lágrimas vai colher com sorriso. Olha, para chegar até aqui, 173 dias, muito sofrimento. E agora a gente vê o cume da montanha, vê tudo aquilo que a gente escalou. Fantástico. O capítulo 7, ali no começo nós temos, o padre disse que diria apenas um tema. Eu vejo aqui 3 temas nesse capítulo 7, gostaria de meditar com vocês. O segundo eu acho que é o mais importante. O primeiro deles vai dizer assim: a primeira intervenção de Isaías. Isaías vai ao rei. Isaías é profeta. Até agora são oráculos, palavras bonitas. Agora começa a história. Ele vai ao rei. Vai ao rei Acás. Acás foi um péssimo rei. E aí vai mostrando como que foi o diálogo dele com Acás. E aí, naturalmente, ele teve muito sofrimento, muita dificuldade, principalmente porque ele profetiza contra Efraim, porque ele profetiza contra aquilo que era o reino, aquilo que era a vida ordinária das pessoas. Então a primeira parte do capítulo 7, Isaías, profeta, vai ao encontro do rei Acás. A segunda, espiritualmente lendo, talvez ali o Espírito Santo agindo, quando o profeta ele escrevia, o texto fala que a virgem dará à luz um filho e ele será chamado Emanuel. O autor, possivelmente, ele não estava pensando em Jesus. Muitos dizem que aqui estava pensando em Ezequias, que foi um rei depois, e foi um grande sinal de esperança, de conversão e também um grande sinal de restauração de Israel. Mas essas palavras aqui não tem como pensar em Nossa Senhora. Veja, capítulo 7, versículos
do 13 seguintes. Diz assim, aqui espiritualmente está falando de Nossa Senhora, porque o Antigo Testamento é uma pré-figuração, uma antecipação daquilo que aconteceria no Novo. E aí o texto diz, então disse-lhe, ouvi vós, casa de Israel, parece-vos pouco o fatigardes os homens e quereis fatigar também a Deus? Pois sabeis que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Versículo 14, 7,14, memoriza isso, 7,14. Eis que a jovem está grávida e dará um filho, e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Ele se alimentará de coalhada e de mel, até que saiba rejeitar o mal e colher o bem. Com efeito, antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra, por cujos 2 reis tu te apavoras, ficará reduzida ao ermo. Javé trará sobre ti, sobre o seu povo e sobre a casa do seu pai, dias tais como não existem desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Aqui está falando sobre o reino da Síria. Então, aqui já tem uma prefiguração daquilo que seria Maria Santíssima. Eis que a Virgem dará à luz a um filho, ele será chamado Emanuel. Claro, Ezequias foi um grande rei, mas o Salvador, o verdadeiro Messias, não era Ezequias. Por quê? Porque ele não conseguiu libertar ninguém do pecado. Mal conseguiu libertar da invasão depois da Babilônia. Então, nós começamos a encontrar algumas passagens no Antigo Testamento que já vão dizendo diretamente sobre Jesus. Diretamente sobre Jesus. Jesus, e aqui é um livro messiânico que vai dizer em alguns momentos algumas passagens sobre o Messias. Essa é uma delas, capítulo. É só dobrar, 7,14. Dobro de 7 a 14. Então, Isaías 7,14, que a Virgem dará à luz a um filho e ele será chamado de Emanuel. Nós vamos ainda um pouco adiante, no final do capítulo 7, dos versículos 18 até o final, vai falar da invasão, do anúncio da invasão. Qual que é essa invasão? Aqui nós estamos falando diretamente da Síria. Alguns anos depois, a Síria iria invadir, e fica bem claro que o texto fala da Síria no versículo 18. E aí, vai falar muito mais claro ainda da Síria em todo o capítulo 8. Vai contar a história do nascimento do filho de Isaías, dele ser um sinal de Deus, e vai dizer que a Síria irá conquistar os reinos do norte. Veja ali versículo 7. O Senhor trará contra eles as águas impetuosas e abundantes do rio, a saber, o reino da Síria com todo o teu poderio. Então, o reino da Síria, com todo o teu poderio, virá contra Israel, contra as tribos do norte. Aqui entra em muito detalhe, principalmente falando sobre Efraim. Efraim era um local onde tinha muito culto, era um das 12 tribos, mas era um local onde tinha muito culto de deuses pagãos, o culto principalmente de Baal. Vamos adiante, mais um pouco ainda, para encerrarmos o dia de hoje. Nós temos ali a missão de Isaías, a partir dos versículos 11. Eu grifei aqui na minha Bíblia 11, 12 e 13 do capítulo 8. O texto diz assim: com efeito, assim me falou Javé, tomando-me pela mão e admoestando-me que não andasse no caminho deste povo. Disse-me: não chamareis conspiração tudo o que este povo chama conspiração. Não participareis do seu medo, nem vos aterrorizareis. A Javé dos exércitos é que deveis proclamar santo. Ele é que deverá ser objeto do vosso temor e do vosso terror. Irmãos e irmãs, capítulos aqui também muito bonitos, capítulos muito densos, capítulos que mostram como que o profeta age sem medo, com coragem, anunciando aquilo que seria a destruição, a desgraça, o sofrimento do povo por infidelidade. Amanhã nós vamos para o dia de número 174. Amanhã nós continuamos o profeta Isaías, nós vamos até o capítulo 39, nós paramos Isaías e depois vamos para outro profeta. E aí quando nós estivermos nos profetas ali do exílio da Babilônia, nós voltamos para Isaías de 44 a 55. E aí depois de 56 a 66 será a última parte de Isaías, lá já no final do exílio. Então amanhã nós continuamos com Isaías, será o vídeo de número 174, capítulos 9, 10, 11 e 12. Permaneça firme, vamos adiante, daqui a uma semana nós terminamos essa primeira parte do profeta Isaías, e daqui a uma semana, se Deus quiser, já estaremos no meio do ano, exatamente no meio do ano, e aí
vamos estar na metade da nossa meditação. Então veja, falta apenas uma semana para alcançarmos a metade da nossa meditação. Muito obrigado a você que reza conosco, muito obrigado a você que divulga os vídeos, muito obrigado a você que é benfeitor, que ajuda este canal a se manter no ar. Que Deus te abençoe, nós não temos propaganda nenhuma, não recebemos nada do YouTube. Quem mantém esse canal no ar, quem mantém esse canal são aqueles que se sentem beneficiados e são tocados no coração para ter um gesto de gratidão. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Vamos adiante, segure na mão do Padre, Padre segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. E amanhã nos encontramos para prosseguirmos. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.